O Santos acertou a contratação de Álvaro Barrial, jogador que pertence ao Cincinnati dos Estados Unidos, mas na última temporada atuou pelo Cruzeiro. O jogador de 24 anos chega à equipe santista em um contrato de empréstimo com opção de compra, que eu acho que é um formato bacana. Caso se destaque, o Santos pode pensar na contratação em definitivo. Caso não dê certo, você simplesmente devolve o jogador. Então vamos trazer os números do jogador, lembrando que é aguardado em Santos, no CT Pelé, no começo da próxima semana para realizar exames médicos. Os números de Barrial com a equipe do Cruzeiro: 42 jogos disputados, começou entre os titulares em 24 partidas, marcou 2 gols, concedeu 4 assistências, realizou 35 passes para finalização de outros jogadores, fez 47 finalizações, tomou 6 cartões amarelos e não tomou nenhum cartão vermelho. É um jogador também que é conhecido por sua alta intensidade, então não se cansa fácil. É um jogador que, como atuou e foi muito bem jogando como ala pelo lado esquerdo, tanto no Cruzeiro em algumas oportunidades e principalmente pelo Cincinnati, tem uma alta intensidade, sabe marcar também. E conversando com alguns colegas cruzeirenses, eu perguntei, olha, qual posição ele rendeu melhor? Porque ele jogou como ponta, jogou como ala e também como meia pela esquerda, inclusive ao lado do Matheus Pereira. E a resposta que os cruzeirenses me falaram foi o seguinte: olha, atuou melhor como meia. E aí é excelente pensando na característica, nos jogadores que nós temos no elenco do Santos até o momento. É um Santos que, no jogo treino contra o Atlético, por exemplo, teve que atuar com 3 volantes: João Schmidt, Pituca e Ian. Principalmente Pituca e Ian se alternando para ver quem chegava mais ao ataque. Então, você tendo esse jogador que saiba jogar no meio-campo, como apenas ele jogando no meio-campo ou com outro meio-campista também, pode ser interessante para o estilo de jogo do Caixinha, que também gosta de marcação-pressão, é um cara que tem intensidade, então vai conseguir desempenhar aquilo que o Caixinha propor para ele. É um jogador que, como eu disse, né, rendeu melhor como um meia pela esquerda no Cruzeiro, só que no Cincinnati foi um jogador que atuou mais pelo lado esquerdo como ala. Foi, inclusive, uma das suas melhores temporadas na sua carreira. Até marquei aqui alguns números. Olha, ele fez 46 jogos, 41 como titular pelo Cincinnati em 2023, marcou 8 gols e realizou 12 assistências. É um jogador também que teve um aproveitamento interessante de cruzamentos, inclusive algumas dessas assistências indo até a linha de fundo e cruzando. Então é um jogador que tem algumas características interessantes que eu acho que pode compor de uma forma bacana com o estilo de jogo do Caixinha e também com outros jogadores do Santos. É um jogador assim também que clareia, pode finalizar, né? Gosta dessa questão de finalização. Uma coisa que eu vi muita gente comentando, né, é esse receio com o Barrial por conta das suas lesões, que ficou bem marcado no Cruzeiro. Inclusive, o Cruzeiro não realizou a opção de compra, que na época estava em 25 milhões de reais, por conta disso, dessa incerteza se seria um jogador que, por exemplo, nessa temporada pudesse render. Ele teve 2 problemas que ele conseguiu resolver, que foi um problema da hérnia inguinal, que é uma hérnia ali perto da região do umbigo, e é uma questão que ele sofreu bastante, sentiu dores, teve que tomar medicações, até mesmo injeções por conta dessa dor, e ele não queria parar porque estava em temporada, então atuava com dor nessa região por conta dessa hérnia, e também sofreu com algumas lesões no tornozelo, algumas dores que o tirava de algum treinamento, de algum jogo, enfim. Esses 2 problemas que mais atormentaram o Barrial, e como eu disse, um desses problemas, a questão da hérnia, ele já realizou uma cirurgia no final do ano passado e já está liberado para realizar treinamentos, né? Então isso não vai ser um problema pro Barrial no Santos. É um jogador que eu acho que é interessante, né, pensando nessa questão de empréstimo. Acho que é um ano que o Santos talvez não tenha tanto dinheiro assim para comprar todos os jogadores que quer, então precisa ter esse certo equilíbrio de alguns chegando por empréstimo, outros o Santos colocando a mão no bolso e de fato contratando.
A questão do Tiquinho também, né, como vocês sabem, que foi envolvido em troca, né, com o Jair, enfim. Então, acho interessante essa aposta. Vejo como uma aposta, mas uma aposta interessante que vejo com potencial de ser titular do time do Santos. É lógico, não sabemos quem mais o Santos pretende contratar para a posição de meio campo. Hoje o Santos tem o Barrial, o Patrick, apesar do Patrick sequer ter sido titular no jogo treino, que o Santos acabou sendo derrotado, só entrou, né, com os reservas. Miguelito, que pode atuar mais pelo lado direito do campo, como meia e também como ponta, tem que ver qual que vai ser esse posicionamento do Miguelito, mas é um Santos que precisa também de mais opções para o seu meio campo, porque o jogador pode se machucar, o jogador pode ficar suspenso, pode ter algum problema familiar, enfim. E são 3 competições que o Santos vai disputar neste ano: Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas acho uma movimentação interessante do Santos, viu? Acho que se você perguntar para torcedores do Cruzeiro, vão falar que é um jogador que, quando esteve em campo, foi interessante. Vamos ver se no Santos consegue desenvolver o seu futebol. Me fala aqui nos comentários o que você achou de Álvaro Barreal na equipe santista. Grande abraço e até um próximo vídeo.